só voz. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer diante do juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus. Nós te louvamos pela tua palavra, pela tua mensagem. Te pedimos que o Senhor Deus, a cada dia, nos ensine, ó Deus, a aprender e a ouvir, ó Deus, mensagem do Senhor, tudo que o Senhor Deus tem para os nossos corações. Ó Pai amado, nós colocamos diante do Senhor mais uma vez nessa noite. Que o Senhor continue a falar conosco, através da Tua palavra, a mensagem de Deus agora que vamos ouvir. Que o Senhor Deus nos fortaleça, para que possamos viver em acordo com a palavra do Senhor. Obrigado, ó Pai, porque podemos perceber isso. Podemos conhecer que o pecado existe, ele gera morte, mas também conhecer as promessas de salvação, de perdão, de vida nova, Deus, através desta boa nova de que Jesus veio a esse mundo e nos salvou e nos abençoou. Pai querido, fale conosco mais uma vez, nós oramos em nome de Jesus. Acredito que não há como não ficarmos com o sentimento de que algo diferente está acontecendo quando nós vivenciamos esse tempo do Natal. Nós sabemos que as pessoas estão pelas ruas fazendo compras, famílias se programando, talvez para a grande festa do ano. Pode ter faltado tempo, condições a se fazer uma reunião maior com a família, mas essa é a oportunidade que muitos têm. Mas nós sabemos que, misturada a toda essa festa, o Natal fica aí meio embrulhado, cheio de misturas das mais estranhas possíveis. Então, Natal é tudo, até marcas de carro, refrigerante, revista, tudo é Natal, tudo é especial de Natal. Enquanto a palavra de Deus fala que só existe um Natal, que é o conhecimento do nascimento de Jesus e o que esse nascimento significa para nós. Esse texto explica muito bem um pouco sobre isso. Ele fala sobre uma profecia de nascimento que remete ao nascimento de Jesus. No caso do texto, haveria uma profecia também contra a Síria, do nascimento de uma criança, mas aquela data, aquele nascimento da criança, estaria relacionado ao cativeiro. Mas junto dessa mensagem há uma mensagem de um nascimento. Uma criança nasceu anunciando o cativeiro e outro menino iria nascer anunciando a paz. É muito interessante a história que Isaías faz aqui, a comparação. Mas nós percebemos, irmãos, que diante desta data não há como as pessoas irem para a ilusão do espírito do Natal ou de uma paz na terra baseada num momento especial. E como nós falamos hoje cedo, não adianta a gente querer resolver tudo num dia, querer ser aquele que dá os presentes, querer ser aquele bonzinho, aquele que vai ser transformado em apenas um dia, ou um final de semana, ou
até o começo do ano que vem. A mensagem deve ser algo, deve estar para nós sempre mesmo. Natal é época para refletirmos sobre essa verdadeira felicidade de Jesus, sobre essa diferença que há em termos Jesus como nosso Salvador, como aquele que traz vida completa, como aquele que traz felicidade verdadeira. Isaías capítulo 9: o menino nos nasceu, e aqui diz: seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa é a promessa que nós temos para o Natal. Eu vejo muitos textos contando a história de Natal. Em cada um desses textos nós podemos aprender um pouquinho sobre a história, sobre o significado, sobre a importância de Jesus. Mas eu creio que nesse texto nós podemos resumir um pouquinho do que é o nascimento de Jesus. E se nós nos limitarmos a essas palavras do texto, nós vamos ver com qual profundidade o Natal pode ser para nós. O que representa o Natal nas nossas vidas? Representa o nascimento do maravilhoso conselheiro. Quem não precisa de conselhos? Quem não precisa de direção para a vida? E quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para a Bíblia, a promessa que nós temos de um Salvador que está conosco, que nos dá o conselho da vida, nos dá a direção para a vida. Os conselhos de Deus estão ao nosso lado. Nem sempre nós estamos querendo ouvir. Às vezes nós buscamos mais a sabedoria que vem de nós mesmos. Às vezes nós achamos que sabemos tudo, mas nós devemos atentar para este maravilhoso conselho. A Bíblia diz, no Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor. Dá essa ideia de alguém que é nosso conselheiro. O pastor, ele tem aquela vara, e a vara ela serve para dirigir, e a direção, ela às vezes ela precisa de dar umas cutucadas, né, para chamar a atenção, para fazer-nos voltar. Nós precisamos ouvir os conselhos de Deus, que nos dá direção para a vida. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso conselheiro. O texto diz que o nosso Deus, o nascimento de Jesus, é o nascimento do maravilhoso conselheiro, do Deus forte. Ele é a nossa força em tempo de fraqueza. Que tempo de fraqueza é esse? Todo tempo. Todo tempo em que nós olhamos para nós mesmos, para a nossa capacidade de discernir as coisas, para a nossa compreensão do mundo, até mesmo do nascimento de Jesus, nós estamos fracos. Deus é a nossa força, Ele é a nossa rocha firme. E se nós fôssemos olhar para a Bíblia, nós iríamos encontrar, e encontramos muitas passagens falando sobre essa força do Senhor. Tantas pessoas motivadas, talvez por uma força própria, têm feito grandes coisas. Pessoas abrindo empresas, trabalhando, competindo em Olimpíadas, em jogos. Mas a maior força tem aquele que entende a presença de Deus. O Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É essa força que nós devemos compreender.
O Senhor é a nossa força, pois nós podemos confiar em que nada nos faltará. Situação alguma pode nos dar terror a ponto de nós desistirmos. Aqui diz também que Ele é o Pai da eternidade. O nascimento de Jesus é uma grande notícia, não apenas porque é o nascimento de Jesus, o nascimento de um rei, o nascimento de mais uma pessoa. O nascimento de Jesus, o nascimento da esperança, da salvação, da vida eterna. Quando nós falamos em presente, que presente é esse, Deus? Que presente maravilhoso que Deus nos dá. É saber que nós temos a salvação em Cristo Jesus. E Deus olhou para nós com amor, misericórdia, e mesmo conhecendo que nós somos pecadores, Ele providenciou o meio de nos dar a salvação. Mas para que tivéssemos essa salvação, Ele enviou o seu Filho. Jesus nasceu, e Ele então é colocado aqui como Pai da eternidade. Esse nascimento de Jesus nos dá essa ideia de paz presente agora e para sempre. O Salmo 23 também diz isso: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então eu não tenho um Deus forte, um conselheiro em alguns momentos. Deus é a nossa força em tempo de fraqueza, mas até em tempo em que nós achamos que está tudo bem. Ele é o nosso conselheiro em todo o tempo, por mais certo que sejamos. Mas principalmente, esse todo o tempo nos dá uma estabilidade de confiar no Senhor. Hoje nós podemos agradecer a Deus por um ano que passou. Podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Mas nós, mais do que isso, podemos dizer, não só agora, mas para todo o sempre. Que dimensão tem isso? A paz que isso traz. Podemos confiar em Jesus agora e sempre. Saber que o dia de amanhã está preparado por Deus para nós. E como nós cantamos, não sei o que é destinado a mim, se mal ou bem, mas eu sei que Ele é poderoso para guardar, para me sustentar até o dia final, e no dia final continuar comigo pela eternidade. Por isso Jesus é o príncipe da paz. Não poderia ter conclusão melhor do que dizer que Ele é o príncipe da paz. Quando nós temos um maravilhoso conselheiro, Deus forte, que é Pai da eternidade, nós temos toda a paz desse mundo. Natal é tempo de paz simples, mas para aquele que busca conhecer Jesus, para aquele que se entrega a Jesus, para aquele que realmente confessa os seus pecados e busca a presença de Jesus. Mais do que qualquer conciliação familiar, Natal é tempo desse conciliar com Jesus, dessa reconciliação com Jesus para aqueles que estão sem ela. E Natal é todo tempo, porque sempre é tempo para estarmos com Jesus. Nós estamos falando do Salmo 23 sempre, aqui diz também no Salmo 23 que Ele me faz deitar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Esse é o sentido de paz que nós temos quando andamos com Jesus. Sempre o Senhor Jesus nos traz a paz, sempre Ele dá refrigério para a nossa vida. Para que a gente tenha refrigério, Ele faz algo importante. Ele refrigera a nossa alma. E quando a nossa alma tem a paz de Deus, tudo aquilo que está lá fora também é abençoado.
Às vezes a gente tem uma consciência ou uma impressão de que paz está relacionado ao que é externo. Mas paz é muito mais interno do que nós podemos imaginar. Quando nós temos esse refrigério de alma, irmãos, nós podemos passar por coisas inimagináveis e poder dizer: estou em paz, por problemas que só Deus para saber. Mas nós podemos dizer: estamos em paz. Nós precisamos compreender isso. Todo tempo é tempo de falarmos de Jesus, mas principalmente nesta data, nós precisamos compreender isso. Acho que até desligar um pouquinho a televisão, parar um pouquinho de ouvir falar tanto de Natal, para fazer uma reflexão sobre o que representou Jesus, o que representa Jesus, e o quanto eu vivo este Natal. Muitos estão frustrados com o Natal. Uma vez eu ouvi uma música e eu nunca prestei atenção nessa música ou na letra, até que eu ouvi um pastor pregando, usando essa letra dessa música, e eu parei um pouquinho para prestar atenção. É uma música de Assis Valente, que diz: anoiteceu, o sino gemeu, a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade para me dar. Repare como é triste essa letra. Eu pensei que todo mundo fosse filho do Papai Noel. Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. Uma tragédia de Natal desse homem. Talvez como quando criança ele foi iludido que o Natal iria trazer a felicidade, e agora adulto ele diz: Papai Noel não vem. Eu acho que esse Papai Noel não é pai de todo mundo. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. E essa tal felicidade? É brinquedo, brincadeira de papel. É brinquedo que não tem. Interessante que esse homem, ele passou por muitas dificuldades e tentou 3 vezes suicídio. Da terceira ele conseguiu. Problemas de dívidas, problemas pessoais e, por último, escreveu para algumas pessoas, ainda tentando conseguir algum dinheiro de direitos autorais, de muitas músicas, dessas músicas de carnaval que ele tinha escrito. Não conseguindo, ele sentou num banquinho lá e tomou um monte de remédios. E no bolso dele tinha um bilhete: vou parar de escrever, pois estou chorando de saudade de todos e de tudo. Alguém que talvez chegou perto de compreender a mensagem, ou pelo menos de saber que existia uma mensagem. Mas o que foi o Natal para essa pessoa? Simplesmente mais uma data em que ele percebeu que essa tal felicidade é um brinquedo que não tem. Como nós vivemos, irmãos, diante dessa notícia? Hoje eu comecei lendo essa mensagem aqui, faz parte daquele livro Mananciais do Deserto, mensagem do dia 25 de dezembro, que diz: grande a maldição. O pecado, irmãos, trouxe vida, trouxe morte, grande maldição. Mas aqui diz:
mas maior é a profundeza do amor e da riqueza de Deus. Deus tem para ti um Filho muito amado. Quando nós olharmos para o Natal, nós devemos pensar: grande foi o estrago que o homem causou, o pecado. E a gente vê consequências do pecado para todo lado. Tanta morte, tanta maldade. A gente vê consequências do pecado dentro da nossa casa, na nossa vida. Como nós somos difíceis, pecadores. Mas o Natal é uma boa nova. Pare aí, tem uma boa notícia para você. Não ficou assim? Não terminou aí a história. Deus enviou Jesus Cristo, que nasceu para nos dar a salvação, a paz. Um menino nos nasceu. Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Que essa seja a mensagem do nosso coração, e que realmente esta noite seja uma noite de paz, como nós cantamos. Eu gostaria que nós cantássemos de novo esse hino, colocando diante de Deus a nossa gratidão ao Senhor. Nós não podemos viver como um Assis valente que não conheceu Jesus. Nós não podemos viver ouvindo da paz sem paz, tendo um maravilhoso conselheiro sem conselhos, um Deus forte, vivendo em fraqueza. Um Deus que nos dá a eternidade, vivendo tão limitados no nosso tempo, no nosso espaço, com a preocupação com o hoje, com onde eu vou morar, quanto eu vou receber. Quando Deus fala, você tem a eternidade. Nós não podemos viver sem paz, conhecendo a história de Jesus, Príncipe da Paz. E também, irmãos, que possamos anunciar essa mensagem do Senhor, que possamos dizer às pessoas mais do que um Feliz Natal, mas que possamos falar do amor de Jesus aos nossos familiares, a tantos Assis valentes que tem por aí, tão tristes, acham que Natal não existe, que Papai Noel morreu, sem saber que Jesus Cristo veio a esse mundo e nasceu. Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar mais uma vez.